Olá, querido amigo, querido irmão que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. E estamos aqui iniciando o estudo da nossa 13ª lição, a última lição desse trimestre. Antes da gente começar o estudo, eu gostaria de pedir para você ajudar a divulgar o nosso trabalho. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, curta o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo falando para a gente de onde você está acompanhando, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você fica sabendo sempre que tiver conteúdo novo no canal. Se você tiver um pedido de oração que você queira que a gente ore, coloque aqui embaixo também nos comentários, nós vamos gostar muito de orar por você. A gente gostaria de mandar um abraço para alguns irmãos que estão sempre nos acompanhando e deixando comentários aqui para a gente. Um deles é o Josélio Cunha, que nos acompanha de Guarulhos, São Paulo, a Maquina Soma, que nos acompanha de Uambo, na Angola, e a Inês Campos, que está acompanhando a gente lá de Portugal. Muito obrigada pela companhia de vocês. E para a gente iniciar, então, eu gostaria de pedir para o pastor Hugo fazer uma oração. Vamos orar, então. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, para abrirmos a Tua Palavra e absorvermos e entendermos o que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado pela lição, pedimos que esse vídeo alcance o maior número de pessoas e famílias e fazemos isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, para iniciarmos a lição, eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados. Nós temos o pastor Hugo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ele é da nossa equipe de evangelismo da APLAC e ele é membro da Igreja Adventista aqui do Lago Sul. Do lado dele temos a Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada. A Mariana é psicóloga e ela é membro da Igreja Adventista do Gama Oeste. E temos o Gilson, bem-vindo de volta. Obrigado. Ele também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Eu sou a Jéssica e também sou membro da Igreja Adventista do Lago Sul. Bom, estamos então na lição de número 13, que tem como tema a vida na nova aliança. Essa é uma lição muito bonita. Parece que eles sempre, né, a última lição, eles guardam sempre aquela coisinha especial, né? E ela fala justamente, primeiro ela recapitula, né, que o tema de todo o trimestre foi a aliança. E basicamente o tema da lição dessa semana foi Deus dizendo, é assim que eu vou salvar vocês do pecado, ponto final. Então é Deus explicando para o homem como que ele iria consertar toda a porcaria que o homem fez, né? E é claro que assim, a gente sabe que o resultado final da aliança é justamente a nossa vida na nova terra, né? A gente vivendo na nova terra, é uma vida perfeita, sem dor, sem pecado. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é que nós podemos começar a viver uma vida melhor aqui, já nessa terra. Afinal de contas, Deus cuida dos seus filhos em todos os momentos, em todos os lugares, e Ele está cuidando de nós aqui. E essa é uma coisa muito bonita que a introdução da lição, né, no dia de sábado, ela traz, para a gente se lembrar que se a gente aceitar essa aliança, se nós fizermos a nossa parte na aliança, a gente já pode começar a experimentar um pedacinho do céu aqui na terra, né? Um pedacinho dessa aliança futura já aqui, tornando a nossa vida aqui nessa terra uma vida mais leve. Aí, Gilson, eu queria te fazer uma pergunta. Como cristãos, a gente muitas vezes é instruída a não confiar nos nossos próprios sentimentos, né? Porque é claro que a gente sabe que os nossos sentimentos são enganosos e a gente sabe que os sentimentos são algo facilmente manipulável por Satanás e pelos seus agentes. Então nós somos instruídos a não confiar nos nossos sentimentos. Mas isso por um acaso quer dizer que então aí a gente não tem que confiar de maneira nenhuma no sentimento e a gente tem que suprimir os sentimentos? Essa é uma boa questão porque a gente já viu trimestre passado ou retrasado, se eu não me engano, que quando o sentimento sobrepuja a razão, quando a gente toma uma atitude, uma decisão baseada em sentimento e não na razão, grandíssima chance de a gente estar fazendo alguma porcaria, né? E aí também tem um contrassenso, porque nós somos seres humanos, temos sentimentos, né? E quem nunca teve um grande e forte sentimento e imbuído por esse sentimento, tomou uma decisão, né? E quem nunca não fez isso também se arrependeu depois. É difícil de a gente ser racional o tempo todo, porque a nossa
natureza também tem sentimentos. Então, não confundir alegria com euforia, né? A gente fica eufórico, num estado de euforia, de excitação, mas não é isso que o Evangelho fala, né? Que nós devemos tomar as nossas decisões baseadas em racionalidade. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. E aí a gente vê, para estudar aqui na Bíblia o texto de 1 João, é muito importante, né, que o texto é 1 João 1, capítulo 1, verso 4, mas que a gente leia os outros 3 versos anteriores também. No que ele está baseado nisso? Olha, o que era desde o princípio, e aí a gente vê, o princípio era o verbo, né? O que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos palparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. E que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês também tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Agora vem o verso 4. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, é uma consequência, a alegria é uma consequência do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lá na primeira lição a gente falou, né, que não existe argumentos lógicos, né, abstratos para poder provar uma coisa que é concreta, um ser que é concreto. Cristo Jesus é concreto, isto é matéria de experimentação. E aqui Pedro está dizendo todo o testemunho dele, o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele palpou, mas isto tem que fazer parte da minha vida, para me trazer alegria, tem que fazer parte da minha vida também. Eu tenho que ter a mesma comunhão, comungar, estar junto com Cristo, senão eu não vou ter essa alegria, né? Então Pedro, numa explosão de alegria, de contentamento, falou assim, olha, a gente anunciou para vocês, eu vi, eu palpei, eu estive presente, ele é uma testemunha, mas agora você precisa fazer isso. E quando você fizer isso, aí vem uma alegria, porque nós somos seres sentimentais também. Então, é uma alegria e um gozo, né? Daquela paz que excede todo o entendimento. Apesar desse mundo, não vou nem falar desse mundo, né? Porque assim, eu estou cansado de ouvir desse mundo, né? Ele está indo de mal a pior, a olhos vistos, a gente está estudando as profecias. Então, como é que eu vou ter alegria no meio da morte, da doença, da peste, de tudo isso? A alegria é exatamente de experimentar, de ter a sua comunhão pessoal, intransferível. Por mais que eu tenha, eu não consigo transferir para você. Eu posso testemunhar, foi o que Pedro fez. João, perdão. Eu posso testemunhar para você, mas jamais você vai sentir aquilo que eu sinto, a não ser que você tenha comunhão com Cristo. E falando em sentimento, a lição traz um outro sentimento que é a culpa. E ela conta, né, uma história muito interessante de uma jovem, né, que foi assassinada e não estavam conseguindo pegar o assassino da jovem. Então eles colocaram um microfone no túmulo da moça, né? E um tempo depois eles conseguiram prender o assassino porque ele foi lá no túmulo e começou a chorar em cima do túmulo pedindo perdão para a moça, né, que estava dentro do túmulo. E é claro que assim, o que levou esse rapaz a ir até o túmulo para pedir perdão foi justamente o sentimento de culpa, né? E é claro que a culpa é um sentimento que nós entendemos muito bem e é algo inegável, não tem como negar que nós somos culpados dos nossos pecados, né? Porque nós somos. Mas aí, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Essa aliança que Deus fez com a gente, ela consegue tirar de nós o fardo da nossa culpa? E essa história, Jéssica, da lição é interessantíssima porque ela retrata justamente o que nós não devemos sentir. Ter esse sentimento é justamente o que Cristo não quer que nós tenhamos. A culpa, ela foi imputada lá no Éden, quando o homem caiu. E a culpa foi sendo jogada de um para outro. Mas, na verdade, nenhuma condenação há mais para nós que acreditamos em Cristo Jesus, porque o sangue da nova aliança, o sangue da aliança de Cristo, ele lava os nossos pecados. Lavando os nossos pecados, nós temos então a oportunidade de termos o nosso julgamento e sermos considerados inocentes.
É como se nosso juiz abrisse o processo ao qual estamos sendo julgados e dentro do processo só existe folhas brancas sem nenhuma escrita. Nada do que deveria estar sendo relatado consta nos autos do nosso julgamento, pois o nosso julgamento já foi feito, fomos considerados culpados, contudo, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos equívocos foram pagos e estão perdoados por Cristo Jesus. Os nossos pecados foram lavados e assim o nosso processo ele é novo, é zero, folhas em brancos. Folhas em branco. Assim, não tem mais condenação para os que em Cristo estão. E aí, eu faço uma pergunta para que nós reflitamos sobre isso. Se Cristo já nos absolveu, se Ele já nos perdoou e esqueceu, por que nós devemos trazer à tona toda vez esse sentimento? É óbvio que existem atos que se nós pudéssemos voltar no tempo, nós não faríamos, nós não falaríamos, mas não é possível voltar. Não tem como você tentar remediar ou tentar consertar o que já passou. O que resta à raça humana é aceitar o perdão de Cristo, tomar posse desse perdão e esquecer os seus pecados. O próprio Cristo fala que quando perdoa, Ele esquece. Ele esquece. Os seus pecados estão perdoados. Então, para você que tem algo que vez ou outra volta à sua mente, que lhe perturba na madrugada, que não te deixa dormir, saiba que Cristo já te perdoou. Temos a certeza, e acredito que a maioria de nós, não cometemos o crime que aquele jovem cometeu de assassinar uma moça. Mas você tem os seus erros, você tem os seus pecados, como todos nós temos. Tenha a convicção e a certeza de que Deus lhe perdoou e a sua ficha ela está branca como a neve. Você está perdoado, os seus pecados para Cristo não existem. Amém. E o bom é que com esse perdão, a Bíblia fala que Deus nos dá um novo coração, né? Dá um coração de carne. E aí, Mário, eu queria te perguntar, no contexto dessa aliança renovada, o que significa ter um coração novo? E que mudanças que a gente percebe numa pessoa que teve um coração novo? Então, ao entendermos, né, que temos então uma aliança renovada, nós passamos sim a ter um novo coração. E isso é maravilhoso. E a gente, com o novo coração, a gente passa a ansiar obedecer a Cristo. A gente passa a ter vontade de ter um relacionamento íntimo com Ele. E é um coração que não vai ser mais desobediente, um coração ardente que quer compartilhar e transmitir isso a todos os outros. Gente, pensa, que maravilhoso sentir esse alívio, sabe, de que Deus já morreu por nós. E a gente com certeza vai querer transmitir isso aos outros, sabe? E o propósito eterno da aliança de Deus é produzir sempre uma crescente e perfeita unidade entre o Criador e a criatura, entre o Criador e a humanidade. E isso é trazer um pouquinho também do reino da glória para o nosso reino aqui da graça, é trazer para o dia de hoje um pouquinho daquilo que vai ser lá na frente, né? E para isso, Cristo ele não pode ser um visitante ocasional, alguém que vem na sua vida e vai embora. Não, ele precisa fazer morada, ele precisa permanecer no seu coração. E aí o amor que tem raízes, é um amor que penetra profundamente em todas as áreas da nossa vida. E nós devemos conhecer a Deus antes de crer nele, sabe? Por quê? A gente tem que aprender também dele. A gente tem que aprender sobre o plano da salvação e confiar nele. E esse aprendizado é contínuo, sabe? Quando eu acho que eu conhecia Deus,
eu ainda tenho uma infinidade de coisas para conhecer desse Cristo, sabe? E se nós vivemos, é um ciclo, né? Se a gente vive conectado com Deus, a gente vive também no amor. E ao mesmo tempo, esse amor é o que nos faz nos mantermos conectados com Deus. Então, um novo coração nos dá uma nova vida, um coração que tem vontade e anseia também a obedecer a esse Cristo que já fez tanto por nós. Amém. E é claro que a gente sabe, né, a grande promessa, né, de Deus, de Cristo, e a morte de Cristo foi justamente para que nós herdássemos a vida eterna. E aí, Gilson, eu te pergunto, como que a aliança renovada se relaciona com a vida eterna que a gente vai viver no futuro? Para falar em vida, a gente também tem que falar em morte, né? Porque há o contraste, porque a gente convive com a morte. Nós não temos ideia do que é vida eterna, né? Adão teve uma pálida ideia junto com Eva, viveu por algum tempo e tinha perspectiva de viver eternamente. A partir do pecado, nós convivemos com este elemento estranho que significa morte. Mas esta morte que nós convivemos não precisa ser eterna, né? E aqui nos diz, né? Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu tenho um pensamento meio infantil, assim, uma curiosidade, porque assim, passei muitos anos contando a história na classe dos infantis. 27 anos eu passei na classe das crianças, contando a lição com eles. E aquilo era às vezes repetitivo e a gente sempre ia contando dos milagres de Jesus e tal. Um dia eu parei para pensar, falei, todo o lugar onde Cristo estava, a morte não acontecia. Aonde Cristo chegava, era ressurreição e aqueles que estavam para morrer ou que estavam muito doentes e tal, não morriam. Então eu não encontro em lugar nenhum da Bíblia uma passagem que diz que Jesus estava ali presencialmente e a morte também estava presente. Então eu comecei a pensar, falei assim, olha, né, na minha infantilidade mental, falei, talvez seja por isso que Deus de Cristo andou tanto por aí, porque se ele estivesse num lugar só, naquela cidade não ia morrer nunca mais ninguém, né? Então assim, a verdade é que nós não encontramos a morte perto da pessoa de Cristo quando ele esteve aqui na Terra. Então ele pode dizer assim, aonde eu estou, ninguém vai morrer eternamente. Mesmo que você venha morrer, você não vai passar pela segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação eterna entre o homem e Deus. A separação eterna e cabal, né? É aquela morte que aqueles que tiverem a primeira ressurreição não vão experimentar. Então, isso nos traz uma alegria. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. Então, nós devemos viver nessa esperança. E nós lemos aqui, né, em Apocalipse 2, verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E nós vemos lá para trás, né, o quê? O novo céu e a nova terra, aqueles que mesmo que morreram, eles não vão sofrer o processo da degeneração, da corrupção da carne. Aquilo que era corrupto se transformará em incorruptível. Tanto aqueles que estiverem vivos vão passar pela transformação da sua carne, aqueles que estiverem mortos, já comidos pelo bicho, nem existe pó da terra, eles reavivarão, né, na sua carne, eles vão ganhar nova carne, eles vão ganhar o novo ser, né, com um novo nome, mas o seu caráter permanecerá para que ele vai reconhecer a Cristo Jesus. Esta pessoa não morreu eternamente, ela vai reviver em Cristo e não sofrerá a corrupção que é dada àqueles que não aceitarem a aliança com Cristo. Então, ou seja, esta nova aliança, uma aliança renovada, nada mais é do que aquela antiga aliança que Deus fez com Adão, lá no Éden, onde ele prometeu que então ele iria viver eternamente em alegria, né, em paz, em comunhão com Cristo, né? Só que as coisas mudaram. Então,
Nova aliança não existe. Existe a velha aliança reeditada, né, que nós agora vamos voltar àquela velha e boa aliança. E naquela velha boa aliança não haverá pranto, nem luto, nem dor, todas as coisas passaram, viveremos eternamente e a morte já não mais existirá. Amém. Vem, Senhor Jesus. Pois é, a gente vê nesse mundo tanto sofrimento, né, tantos problemas. O meu avô estava comentando sobre um estudo, né, que ele leu, que o estudo falava que era quantos % das pessoas que eram mentalmente desequilibradas? 90, sei, mas... Era um estudo falando que parece que 90% da população mundial era de pessoas mentalmente desequilibradas. Por quê? Porque o mundo carece do seu Salvador. A gente sabe que a primeira consequência do pecado foi a separação do homem de Deus, né? O que, obviamente, só traz morte, sofrimento e angústia. A gente vê a cada dia, né, as pessoas cada vez mais desesperadas, cada vez mais angustiadas, com um sentimento de vazio, e os problemas psicológicos aumentando exponencialmente, taxas de suicídio cada vez mais altas, e tudo isso nada mais é do que um reflexo, né, da falta do Criador, da falta do Deus. Por quê? Porque a terra, o ser humano, se distancia de Deus, porque Deus em momento nenhum vira as costas e se distancia, né? Mas infelizmente a humanidade se distancia de Deus e Deus, por ter dado o livre-arbítrio, Ele respeita inclusive a nossa decisão de não querer estar com Ele, por mais que isso seja dolorido para Ele. E aí a lição comenta sobre um problema que muitas pessoas no mundo enfrentam, que é o chamado fardo da falta de sentido. E aí, pastor, eu te pergunto, um cristão vivendo sob essa aliança renovada de Cristo, ele tem que se preocupar de sentir o fardo da falta de sentido? Jamais, Jéssica, a vida do cristão ela tem um único sentido, que é servir ao mestre ao qual ela segue. E Jesus ele deixa um verso, que é Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e ele deixa algumas ações que o cristão deve fazer. Ele diz, vão, façam, batizem, ensinem e eu estarei com vocês. O interessante é que se a nossa fé, porque algumas das vezes nós entramos numa rotina cristã, né, de fazer a lição, fazer a nossa meditação, vir à igreja, e parece que a gente não sobe de nível, parece que a nossa fé no processo de santificação ela está estagnada. E a melhor forma de você injetar uma energia, um turbo na sua fé, na forma de você agir, na sua caminhada, na sua corrida cristã, é participar de missão. E quando eu digo missão, é a missão de ensinar a Bíblia, é a missão de ajudar o necessitado, é a missão de pregar o Evangelho, de refletir o Evangelho na sua vida. Não podemos ficar parados quando inúmeras, milhões, milhares de pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Algumas das vezes nós nos perdemos dentro do nosso próprio cristianismo, achando que ser cristão é seguir os ensinamentos de Deus, mas o próprio Cristo deixou, olha, depois que você aprendeu, você tem que sair, você tem que fazer discípulos. A ordem do mestre é vão, e vinde e ide, não é? É assim que ele fala. Então vem, aprende, abastece e agora você sai para distribuir o que você aprendeu. É uma forma de você aumentar a sua fé, de você buscar um nível, o próximo nível na sua caminhada cristã é fazendo missão. Eu tive um professor na faculdade que ele disse que o maior sonho dos pastores é saber o maior número de versículos de cor, né? Que você está falando, você está dando um estudo e o versículo vem sempre na ponta da língua. E ele falou, olha, se você quer ter o maior número de versículos na ponta da língua, comece a dar estudo bíblico e você vai aprender o maior número de versículos possíveis. E esta é uma forma de você estar mais próximo de Deus, de ter uma conexão, fazer missão, ter uma missão, pregar o Evangelho é uma forma de você se salvar e salvar as outras pessoas. Amém. Bom, para a gente encerrar, então, eu vou pedir para a Mari fazer aquele apanhado geral da lição, não só dessa semana, como também, né, de todo o trimestre. Isso. Uma coisa interessante, eu adorei a história que você contou do seu avô,
porque de fato, gente, doença mental é uma doença, está aí em todos os lugares, sabe? É imperativo de que a maioria das pessoas estão sim adoecidas, elas não procuram ajuda. E querendo ou não, elas na saúde pública mesmo não tem muito, as pessoas não dão tanto valor assim à saúde emocional. E de fato a gente não pode viver uma vida sempre sendo guiado pelos sentimentos, como o Gilson disse muito bem aqui. Mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento a eles. A gente precisa ficar pensando, olha só, eu estou sentindo isso aqui. Por que eu estou sentindo isso? Mas assim, atentos ao que você está sentindo, não se guiar por isso, né? Mas uma coisa interessante, né, de todo o estudo dessa lição, o que para mim ficou muito claro, uma certeza é de que nós somos filhos e filhas amadas e amados por Deus. E isso nos traz uma plenitude que a gente só tem nele. E a plenitude de Deus em nossa vida é manifesta através do amor a todos ao nosso redor. E que esse amor seja apenas fruto de toda a nossa gratidão que nós temos a Deus, que o nosso relacionamento seja restaurado e para que tenhamos liberdade e muita alegria ao saber que somos parte da aliança de Deus. Amém. Que coisa maravilhosa. Bom, nesse momento, para a gente encerrar, eu gostaria de convidar você que está nos acompanhando e todo mundo que está aqui, para a gente abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 21, para que possamos ler uma passagem que traduz, que traz essa esperança, que traduz a esperança que nós temos de um novo céu e uma nova terra. Então, se você não está com a sua Bíblia, pausa esse vídeo, busca a sua Bíblia, depois você volta para você poder ler com a gente. E eu quero pedir para você marcar essa passagem na sua Bíblia, porque toda vez que as coisas estiverem difíceis, eu quero que você abra, leia e veja a promessa que Deus deixou para nós aqui. Então, Apocalipse 21, verso 1, começa assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Então, que tenhamos em mente que nós temos um Deus que nos ama, que fez a aliança conosco, que faz questão sempre de nos buscar, mesmo quando a gente vira de costas para Ele, Ele ainda vem atrás. Ele podia muito bem nem ter criado o ser humano, sabendo que o ser humano iria se rebelar, que iria acontecer todo esse sofrimento, mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita sabedoria, criou o homem, deu a liberdade de escolha e escolheu salvar o homem. Ele podia muito bem ter acabado com a humanidade, ter feito tudo de novo, ia ser muito melhor para todo mundo, obrigado, mas não, por ser um Deus de amor, Ele decidiu criar e ficar conosco. E Ele também te ama, Ele também quer ficar com você, Ele quer que você esteja lá com Ele, Ele quer que cada um de nós estejamos lá com Ele nessa nova terra. Agora eu vou pedir então para o Gils fazer uma oração para encerrarmos. Vamos orar. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, porque passamos este trimestre estudando do Teu cuidado para conosco, da Tua aliança, de que és um Deus de amor e que busca salvar o perdido. Sabemos que tem muitas pessoas angustiadas neste momento, muitos perdidos por aí, muitos que estão te procurando, Senhor, procurando alcançar a Tua salvação, mas não sabem onde encontrar. Que nós possamos ser luz, nós possamos ser
aquela pessoa que vai levar a palavra de Deus, o consolo, para todo o mundo. Para isso, Senhor, salva-nos a nós também, que possamos nos despojar do nosso próprio eu, possamos tomar posse desta aliança que queres fazer conosco, possamos obedecer também os teus estatutos e mandamentos, para que um dia possamos ter a graça de sermos achados naquele novo céu e nova terra, por Jesus. Amém. Amém. Bom, encerramos aqui mais uma lição, mais um trimestre, e a gente espera vocês para a nossa próxima lição e para o nosso próximo Classe dos Professores.